Bom dia, terceiro ano. E aí, bora nessa, mais uma semana, e uma semana que dá início ao segundo bimestre. Iremos começar o segundo bimestre. Bom, a gente vai, nessa semana, dar continuidade a um assunto que a gente iniciou semana passada, que é a Primeira República, né, que vai do momento em que o Brasil destitui o regime monárquico, instaura o regime republicano em 1889 e vai até 1930, né, com o golpe que coloca Getúlio Vargas no poder. Esse foi um período muito movimentado da história do Brasil, né? Esperado por tantos anos, já que o Brasil, após a independência, mantém o regime monárquico por décadas, né? O único país de todo o continente americano a manter a monarquia após a independência, manter a escravidão após a independência. E aí é interessante que parece que os caminhos do abolicionismo e da república se encontraram nos movimentos durante o regime monárquico, né? Então, a gente tem a abolição da escravidão em 1888 e 1889, a proclamação da República. E essa República, propagandizada, né, nos jornais, pela elite intelectual, por grupos de militares positivistas, né, essa República, ela chega e não se sabe muito bem o que ela é, o que ela vai ser, em razão das divergências dos grupos políticos que existiam no Brasil. Então, não existia um grupo republicano com ideias afins em todos os aspectos. Eram grupos que divergiam entre si e principalmente no aspecto, que é o mais importante que a gente tem que pensar. Se essa república seria federativa aos moldes dos Estados Unidos, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada estado da federação teria um nível de autonomia amplo para fazer suas leis, para organizar a cobrança de tributos, impostos, desde que essas leis estaduais não ferissem a Constituição Nacional. E havia aí um outro grupo que queria que essa república centralizasse a política no Rio de Janeiro, que era a capital, a sede, né, política na época. Então, essa foi uma divergência, a princípio, uma das maiores divergências entre os republicanos. Grupos que queriam descentralização do poder político, autonomia para os estados, né, cada estado se autogerir, e grupos que achavam que não, que essa política tinha que ser centralizada e localmente, principalmente tomando o Rio de Janeiro como a capital da República, e ali o Rio de Janeiro se tornou também foco de outras disputas. Então, uma coisa importante para a gente estar vendo aí no primeiro momento, vocês já fizeram as questões na semana passada sobre isso, que foi a questão do voto. Certamente, sempre que a gente fala da Primeira República, todos vocês se lembram do café com leite, vocês se lembram do voto de cabresto, que foi uma imagem tão presente nas charges, tem nos livros didáticos, os jornais da época reproduziam muitas charges, né? E aí é uma coisa para a gente pensar, porque sempre que a gente fala da Primeira República, tem tantas charges no livro didático, né? Exatamente, porque a gente está falando de uma população onde 80% não sabia ler e escrever. As charges eram um veículo importante de propaganda política, de questionamento também político, de movimentação, né? Era uma forma de você ter acesso a um maior número de pessoas. E aí, na questão 5,
tem uma charge, tinha uma charge para vocês fazerem um pequeno texto. Quase ninguém fez. As de marcar X vocês foram fazendo, e as 5 que era para fazer um textinho sobre política do café com leite, um assunto tão, né? E aí vocês, a maioria não fez, né? Então eu convido para que façam. Pessoal, é muito importante a gente pensar, e aí eu vou retomar aqui um historiador brasileiro, José Murilo de Carvalho, faz uma análise muito interessante sobre esse período que a gente chama de Primeira República. De que forma a República ela convida o povo a participar da política, né? Mas de que forma o povo brasileiro participou dessa política? Por isso o conceito de cidadania ele é tão presente nessas discussões acerca desse período. Estaria o povo brasileiro pelo menos consciente do que estava acontecendo? Né? Inclusive foi propagandista da República, o Aristides Lobo, ele estava na praça no momento em que tem um desfile de comemoração da República. E aí ele olha para o povo e fala, o povo assistiu a tudo bestializado. Quer dizer, não sabia nem o que estava acontecendo, se era um desfile militar cívico, o que era aquilo. Obviamente que a gente tem nesse período aí, entre aqueles que disputam o poder, uma marca do poder dos cafeicultores, que era, e aí a gente entra já em algumas questões que vocês vão responder essa semana. O café nesse período é o principal produto de exportação do Brasil. Assim como também o Brasil era no mundo, né? A maior parte do café do mundo vinha do Brasil. Então, obviamente, esse é um grupo que chega ao poder juntamente com a República. E vai ser questionado por outros grupos que querem participar desse poder. Uma outra questão que vocês irão analisar, né, nesse contexto econômico da Primeira República é a produção da borracha. Lembram, gente, no começo das nossas aulas, a gente falou muito da Segunda Revolução Industrial, a invenção dos automóveis, e aí para um automóvel andar ele precisa de pneu, né? É aí que entra, então, uma fase da história econômica do Brasil, que durou pouco tempo, mas foi marcante para a produção da borracha na Amazônia. O livro de vocês traz um texto totalmente, como eu vou dizer, nossa, é como se o período da borracha tivesse sido uma grande glória para a nação. Mas eu vou deixar que vocês leiam esse texto do livro, e na semana que vem eu vou trazer um outro texto, que são daquelas pessoas que foram atingidas, que já eram habitantes da Amazônia e que foram atingidas pela política da borracha. Então, assim, teve historiadores que comparou a exploração da borracha com a Belle Époque. O que seria isso naquele período, que é anterior à Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas vão para bailes, né, tudo muito suntuoso, as reformas urbanas de Paris e toda a suntuosidade, a música. E aí a gente vê que Manaus, Belém, cidades da Amazônia cresceram muito nesse período da exploração da borracha, né? Cresceram industrialmente. Então construíram-se grandes teatros, né? Em plena selva tinha-se construções a estilo europeu, óbvio, né? Para não fugir da regra brasileira, a cópia do que seria a Europa. Mas foi um período também, gente, de violência extrema, de exploração e escravização extrema, né, de tomada de territórios indígenas, de genocídios, de malária que matou muitos trabalhadores. Então, leiam esse texto com cuidado,
E aí, gente, vamos fazer, né? Bora, é tão pouquinho, eu coloquei 3 questões bem objetivas e simples, que eu sei que não tá fácil, tantas matérias e tantas coisas para ler e estudar, eu sei que não tá fácil. E em filosofia, só para concluir o vídeo, em filosofia nós vamos dar início conformando com o que vocês pediram, que vocês me disseram, chega de Platão, Aristóteles e Sócrates, né? Então, nós vamos entrar numa perspectiva temporal mais contemporânea nossa, tá? Vamos, então, estudar aí a filosofia política e aí a gente vai iniciar essa fase dos nossos estudos com o poema do Bertolt Brecht, onde ele define aquele que é ou não é um cidadão político. Para vocês lerem, questionarem, e a gente dá início, então, a essa nova fase da filosofia, que é a filosofia política. Ok? Grande beijo, boa semana, bom trabalho. Vamos lá.